Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Inglaterra Assombrada. No episódio de hoje eu vou-vos contar a história do antigo cinema de Swindon. Antes de avançar com esta história, eu quero já dizer que eu conheço perfeitamente este antigo cinema. Ele, no momento, é um pub e eu já o visitei. Ele é muito bonito por dentro, é muito ao estilo daquela madeira antiga, portanto, é daqueles pubs mesmo tradicionais, completamente britânico, bem inglês, e é fenomenal. Eu realmente, quando lá estive, eu senti que aquele sítio tinha uma carga emocional bem especial, mas eu vou deixar isso então ao vosso critério. Vou-vos contar a primeira história por detrás do cinema antigo de Swindon, que neste momento é chamado como The Savoy. Algumas histórias assombradas, elas são bastante mediáticas e realmente as pessoas falam imenso no assunto e toda a gente tem um relato para contar e tudo mais. Mas existem algumas que só muitos anos depois é que se acaba por saber o que é que se passou. E é o caso aqui do antigo cinema de Swindon. Este cinema está então localizado na Regent Street, em Swindon, bem no coração de Swindon. Toda a gente passa por lá, é uma zona comercial, é aquilo que eles chamam de High Street, porque é a rua comercial onde toda a gente passa para tudo. Basicamente, dali pode-se ir para qualquer ponto de Swindon. Portanto, está muito bem localizado no coração de Swindon. Este cinema foi então construído no século XIX e abriu ao público em 1937. Em 1991 passou a ser um hotel, mas também não demorou muito a vir a ser transformado, porque em 1996 passou então a ser aquilo que é conhecido hoje, um pub que se chama The Savoy. Nada se sabia das histórias assombradas deste cinema até à inauguração do pub e até algumas pessoas começarem a falar, e então as histórias começaram a fazer sentido e várias pessoas então vieram ao público contar os seus relatos. Havia um homem local, ele era fotógrafo e ele gostava muito de fotografar cinemas antigos. E então, quando este cinema fechou, ele não perdeu a oportunidade e ele teve que visitar este cinema para começar a fotografar antes que eles fizessem as remodelações para aquilo que viria a ser o hotel. Ele tirou mais de 1000 fotografias dentro deste cinema, quando uma delas era não muito usual. Ele então, depois de ver esta fotografia, ele ficou um pouco incomodado com aquilo que ele viu e decidiu levar a fotografia para a redação local. Nesta foto aparecia um homem de barba que não era suposto lá estar. Ele disse que estava sozinho no cinema e que de maneira nenhuma que ele tinha visto alguém dentro do cinema. Não havia maneira nenhuma que ele tivesse fotografado este homem. Para além disso, este fotógrafo afirma de pés juntos que ele não acreditava em fantasmas até este dia. Depois então desta fotografia ter sido publicada no jornal, as pessoas começaram então a falar e começaram a vir a público acerca deste antigo cinema. Já agora também é de mencionar que, entretanto, esta foto foi completamente perdida. Não era como hoje, não é, que as fotografias são digitais e que é mais fácil copiar. Neste caso, ele tinha que revelar as fotografias e então acabou por perdê-la. Depois então deste mediatismo, houve algumas pessoas que decidiram vir a público e contar os seus relatos. Um desses relatos é de um ex-trabalhador que ele dizia que normalmente quando ele estava sempre na sala do projetor ele ouvia passos, mesmo sendo aquela área uma área restrita e até mesmo quando o cinema estava vazio, ele mesmo assim de vez em quando ouvia passos e sentia-se bastante incomodado de estar sozinho naquela sala. No entanto, ele diz que para além dos passos, ele nunca viu nada, nunca viu nenhum homem de barba, mas que realmente ele ouvia às vezes alguns toques, umas portas a abrir e a fechar e aqueles passos, lá isso ele ouvia e era uma coisa que ele dizia que deixava-o completamente desconfiado com o que é que se andava ali a passar. Algum tempo mais tarde veio outro projecionista, que eu acho que é assim que se chama a pessoa que trabalha com o projetor. Ele era bastante novo, 25 anos na altura, e ele dizia que quando ele estava então a manobrar este projetor e a trocar os filmes e tudo mais, ele por algumas vezes ele ouviu um clique na porta, como se a porta estivesse a abrir,
quando lá está, só mesmo o pessoal que lá trabalhava e que tinha acesso a esta área do cinema, ele mesmo assim às vezes ouvia a porta a abrir e ela abria devagarinho, sozinha. É claro que ele tentou investigar à sua maneira, abriu a porta de repente e nunca viu ninguém. Portanto, para além de conseguir ouvir alguns passos de vez em quando, este sentia realmente esta porta a abrir devagarinho e ele nunca viu ninguém, nem nunca conseguiu explicar o que é que se andava a passar. A última pessoa que veio a público também contar o seu relato também era um ex-trabalhador deste cinema, em Swindon, e ele diz que houve um dia que ele nunca mais se esqueceu. Era um domingo à noite, a sessão tinha terminado, toda a gente tinha ido para casa, portanto o cinema já estava vazio nessa altura, e ele estava encarregue então de fazer algumas manutenções no cinema. Entretanto, nessa noite, ele foi para a sala 1. Ele sentou-se bem cá atrás, logo naqueles do meio, mas muito cá atrás, onde normalmente fica posicionado o projetor, não é? Na salinha lá em cima. E então ele estava aí a ouvir música antes de então começar a fazer a sua manutenção. Entretanto, ele levantou-se, dirigiu-se à parte da frente do cinema, onde normalmente fica a tela, e quando ele olhou para trás de relance, e depois voltou a olhar logo a seguir, porque ele viu uma figura de um homem em pé, mesmo por trás do banco onde ele estava sentado anteriormente. Ele diz que gelou, ele diz que ficou alguns segundos a encarar esse homem e diz que esse homem também estava estático a olhar para ele, mas que ninguém se mexeu. Ele, ao fim de uns segundos, ele conseguiu ter algum género de reação e então ele tentou perguntar quem é que estava lá, mas acho que ele pensou duas vezes e então ele correu e saiu daquela sala de cinema completamente assustado. Depois de algumas horas, ele lá conseguiu recuperar o fôlego e decidiu voltar a essa sala para ver se o homem ainda lá estava. Quando ele entrou, já não estava lá ninguém, e ninguém entrou, ninguém saiu, as portas estavam trancadas. Portanto, esta figura apareceu e desapareceu do nada. Ele diz que até à data de hoje ele não consegue explicar, ele não reconheceu essa pessoa e não faz ideia do que é que se tenha passado. Ele diz que depois, mais tarde, ele tentou fazer algumas pesquisas e ele acabou por descobrir que este homem poderia tratar-se de um ex-trabalhador lá do cinema que se chamava George e que também trabalhava na sala do projetor, mas que havia morrido num acidente. Isto foi tudo muito estranho, mas lá está, às vezes é preciso alguma pessoa dizer alguma coisa para as outras sentirem-se com coragem de chegar-se à frente e também contarem os relatos. Esta é então a história do antigo cinema de Swindon, que agora é o de Savoy, e que eu adoro. Eu um dia destes eu hei de lá ir só para mostrar-vos um bocadinho do ambiente que é lá dentro. Se vocês querem ver um mini vlog assim desse género, deixem-me aqui embaixo nos comentários, porque de certeza absoluta que se vocês quiserem, eu não me importo nada de lá ir. É um sítio fenomenal, é muito, muito, muito bonito e sem dúvida que faz parte daquilo que é a história inglesa. É isso então, esta é a história do The Savoy. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um like aqui no vídeo, subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito, porque sexta-feira sim, sexta-feira não, é publicado então aqui um vídeo no canal com o Inglaterra Assombrada. Em todos os episódios ou eu tenho uma localização nova, ou eu tenho alguns relatos para contar, ou notícias assombradas que aconteceram recentemente, nomeadamente com fotografias, com vídeos, portanto fiquem por aí. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo no próximo vídeo. Tchau!